No vídeo de hoje, nós vamos conversar a respeito da obra do Primo Levi, É Isto um Homem? Nesta obra, Primo Levi relata os horrores que ele passou em Auschwitz-Birkenau. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, não deixa de se inscrever. Eu peço o seu like, ele é bastante importante. É por meio dele que o algoritmo entende que o vídeo é relevante e passa para mais pessoas. Hoje nós vamos conversar a respeito do livro É Isto um Homem? Do escritor italiano Primo Levi. Esse livro ele se tornou um clássico da literatura da Itália e também da literatura judaica. É um livro muito bem escrito, bem feito, e a gente vai falar um pouco a respeito, né? Primo Levi, ele era judeu italiano, e nessa obra ele descreve os horrores que ele passou no campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. Domingo nós conversamos sobre o que foi Auschwitz. Foi um vídeo introdutório ali, tá, gente? Então, onde ficava, como que funcionava mais ou menos, sobre as câmaras de gás. Se você não viu, dá uma olhada lá. E o Primo Levi, ele era de Turim, e em 1944 ele estava escondido em umas montanhas na Itália e ele foi capturado por uma milícia fascista. E aí ele resolveu se declarar judeu, porque ele entendeu o seguinte: se eu me declarar opositor político do fascismo, eu vou ser torturado e morto. O que não acontecia na verdade, né? Eles iam para um campo ali italiano, né? E a sobrevivência nesses campos era muito mais fácil do que em qualquer campo de concentração e extermínio nazista. E por ter se declarado judeu, ele foi para Auschwitz. Ele passou por esse campo de trânsito italiano e aí ele foi designado para Auschwitz-Birkenau. E Primo Levi, ele começa descrevendo para nós o trem, né? Ele não se detém muito, mas ele fala que eram condições péssimas, sede, lotado, você não tinha onde fazer as suas necessidades, as pessoas ficavam brigando por espaço. E aí ele chega lá no campo de concentração e extermínio, né, dá de cara com Auschwitz. E aí ele se assusta com uma coisa. E a gente vem aqui nesse título. É isto um homem? E a meu ver, ele não faz essa pergunta só em relação aos prisioneiros que estão completamente desumanizados, mas ele faz essa pergunta também para os guardas. E Auschwitz-Birkenau e todos os campos de concentração e extermínio nazista, eles estavam no campo da barbárie. Eles já tinham saído fora da civilização. As pessoas ali já estavam numa situação completamente desumanizada. E esses guardas, eles estavam batendo nas pessoas sem raiva. E o Primo Levi se assusta. Por quê? Porque nenhum ser humano bate sem raiva. Nenhum ser humano bate no outro sem nenhum sentimento. E esses nazistas, eles já tinham passado aí por um processo de despersonalização tão grande que eles estavam batendo sem demonstrar expressão nenhuma. Isso não significa que eles não fossem violentos, eles eram extremamente violentos, mas sem nenhum sentimento. E por que bater sem raiva é tão terrível? Porque quando a pessoa ela bate com raiva, a raiva uma hora acaba. O bater sem raiva, não. A pessoa ela pode viver a vida toda dela batendo nos outros sem nenhum sentimento. E ela vai fazer aquelas coisas, ela vai ver aquelas atrocidades ocorrendo, vai chegar na casa dela e vai dormir. E vai ter uma vida, entre aspas, normal. Percebe como a coisa é complicada? O Holocausto, ele é importante da gente estudar porque pela primeira vez um grupo, os alemães,
resolveu acabar com um outro povo, os judeus. Isso nunca aconteceu na história, que a gente saiba. Outros genocídios ocorreram antes do Holocausto, e outros genocídios, infelizmente, ocorreram depois. Mas, pela primeira vez, o ser humano ele teve tecnologia para poder acabar com um outro povo. Os campos de concentração e extermínio, eles surgiram com os espanhóis em Cuba. Depois, os ingleses e os alemães pegaram a ideia dos espanhóis, adaptaram na África. A África ali, ela foi... Todas as atrocidades que aconteceram na África com a colonização, elas foram um prelúdio do Holocausto. E ali eles gestaram, foi na África que o europeu gestou na mente dele a possibilidade de acabar com um povo. E aí eles misturaram, eles levaram isso para a Europa, a ideia de campo de concentração para a Europa, e eles misturaram, os nazistas misturaram ali as experiências deles na África e os campos de trabalho forçado do czarismo, do período czarista. Inclusive, o próprio Primo Levi, ele faz um diálogo com Dostoiévski, com essa obra aqui, Em Memória da Casa dos Mortos. Quando ele está entrando em Auschwitz, ele fala, estou entrando na Casa dos Mortos. É uma referência ao Dostoiévski. Justamente por isso, pelos alemães, eles terem adaptado ali dois conceitos, como eu disse, dos campos de concentração, que vieram da África, da experiência deles lá na África, e da experiência dos czaristas. Os gulags foram criados em cima dessas prisões czaristas também. Enfim, voltando aqui para a história do Primo Levi. E ele chega, né, ele vê aquela coisa extremamente estranha de gente batendo sem raiva, e aí ele vai para um outro, ele é selecionado para trabalhar, para morrer trabalhando e morrer de fome e tudo mais. Ele não é selecionado para a câmara de gás. E aí ele chega e ele tem tudo dele é levado. Roupa, sapato, tudo. Ele não tem mais nada. Ele não é mais ninguém. Nem nome ele tem mais. Ele tem um número. Ele não tem cabelo. E aí começa, a tortura só está começando. Isso é o início. Tem a questão da cama. A cama, você dorme junto com todo mundo. Um monte de gente numa beliche, né, que não é chamado de cama, né, naquilo ali, né. E aí, se alguém tem problema de bexiga, por exemplo, a pessoa ela se urina à noite, molha todo mundo, vocês entenderam, né? Comida. Comida é o grande drama, né? É uma sopa rala que as pessoas recebiam, feito com casca de batatas, às vezes com nabo, e o pão era uma serragem, né, que eles misturavam alguma coisa. E as pessoas começavam a definhar aos poucos. E elas iam se tornando completamente brutalizadas. Elas enlouqueciam com aquilo. E o campo de concentração e extermínio, ele produziu um outro fenômeno que até então também a humanidade não conhecia, que foi batizado no campo, na gíria ali, de Müslüman, que significa muçulmano. Por que essas pessoas elas eram chamadas de muçulmanas? Quem eram elas? Elas não eram muçulmanas, tá, gente? Elas eram chamadas de muçulmanas porque elas andavam muito curvadas, certo? E assim, não é o curvado que eu tô fazendo, é muito mais curvado. Mas elas andavam muito curvadas e pareciam os muçulmanos fazendo uma oração. E essas pessoas, elas chegaram assim num nível que é muito complicado de escrever. Elas são descritas pelo Primo Levi como mortas-vivas. Mas não, é mais que isso.
Então você imagina olhar para uma pessoa e você não vê ninguém ali? Ela tá viva, mas você não vê ninguém. Parece que ela tá morta. Ao mesmo tempo, essa pessoa, ela às vezes consegue ficar em pé e consegue trabalhar. E aí ela toma uma pancada sem raiva de um nazista, cai no chão e ela não se importa. Ela levanta e continua trabalhando, como se nada tivesse acontecido, porque ela também não demonstra nenhuma emoção. Gente, vocês estão entendendo? A gente não vai entender nunca 100% do que aconteceu aqui, só quem esteve lá mesmo. A gente vai entender um pouco, né? E essas pessoas, elas já estavam num grau de desumanização tal, elas já estavam numa coisa assim tão tenebrosa, que elas tinham perdido a linguagem. Não é que elas não queriam falar, elas não tinham como falar. Entendem isso? Aí a gente também entra num outro problema. A falta de vocabulário que a gente tem para descrever as coisas. Por exemplo, o Primo Levi fala isso, né? Ele fala, quando eu falo sede... Ai, gente, é o meu cachorrinho aqui, tá? Quando eu falo sede, não é sede de alguém que não tomou, fez um exercício físico e não tomou água. Fome não é fome de quem deixou de almoçar ou às vezes ficou o dia inteiro sem almoçar. É uma fome crônica. É outra coisa. Frio não é o frio que se sente na Itália. Não é o frio que se sente em São Paulo ou nos estados do sul do Brasil. É um outro frio, é o frio da Polônia, e você com uma roupa, aquelas roupas listradas de prisioneiro, com aquele boné e nada mais. Entendeu? E só que na nossa língua, no italiano e no português, a gente não tem o vocabulário para descrever isso. E é por isso que é difícil das pessoas entenderem 100% as coisas que aconteceram lá. Acho que entendem? E aqui, o Primo Levi, ele, bem aqui no início, né, que ele faz a pergunta se é isto um homem, ele descreve um pouco esse Müssermann. Pense bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pense bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. A escrita de Primo Levi é muito bem feita. Isso é uma coisa muito bem feita. Eu não sei se eu falei, mas ele era formado em química. E ele, por ser uma pessoa de exatas, ele é uma pessoa muito direta. Primo Levi, ele era um cara muito culto também. Então, ele escreve muito bem. E aqui a gente vê que a luta dessas pessoas, desses prisioneiros, não era só uma luta para ter o que comer, ou para continuar vivo, ou para fazer um trabalho melhor. A luta consistia em não se tornar o Müssermann, porque era preferível morrer do que chegar nessa situação. Porque as pessoas, elas vão chegando num nível, nesses campos de concentração e extermínio, que a morte já não é algo que assusta. Então, a questão toda, nesse caso, é você não se tornar um morto-vivo. E para isso você também tinha que ter defesas psicológicas. E uma das maneiras que o Primo Levi encontra de se defender mentalmente daquilo que os alemães estavam fazendo foi a literatura. Então tem um momento que ele, no meio de Auschwitz, ele começa a recitar Dante como uma forma de defesa, como uma forma de se afirmar italiano, né? Primo Levi era judeu, mas era assimilado, ele se entendia mais italiano do que judeu. Então era uma maneira dele tomar para si, né, esse ser italiano, ele se afirmar como um cidadão da Itália, e também uma defesa para ele continuar humano, né? Porque a arte, ela é uma das coisas que nos torna humano.
Percebe? Essa parte que ele recita Dante, pra mim, é a melhor. É a melhor parte. Muito emocionante. Primo Levi sobrevive, porque ele era químico. Então, já no final da guerra, ele vai trabalhar para aquelas empresas que ficavam lá explorando, né, a mão de obra escrava de Auschwitz. E ele vai trabalhar como químico. Isso é o que salva a vida dele. Ele consegue também ajuda de italianos livres que estavam ali trabalhando, que tinham um pouco mais de comida, que conseguia passar para ele. Então foi por isso que ele sobreviveu. E ele também tem outros livros que ele descreve, ele comenta, né, a respeito do Holocausto, que é Afogados e Sobreviventes, e ele também tem um livro muito bom chamado A Trégua, que eu vou trazer resenha com certeza, que ele fala do pós-guerra, né, de quando a guerra acabou, os soviéticos chegaram, aliás, os soviéticos libertaram Auschwitz, né, antes da guerra acabar, e de como que foi isso, como... Gente, foi difícil também, né, não é porque o campo de concentração foi libertado que, ok, não, a coisa continuou muito complicada, ele ficou doente um bom tempo, chegou na Itália, ninguém esperava por ele, pegou a Europa completamente destruída, a Itália também. Então, são situações assim muito difíceis mesmo. Mas, por que ler Isto Homem? Por que é importante? Cada sobrevivente, ele vai dar um pedaço da história. Porque, primeiro, eles têm... Cada um tem a sua subjetividade, né? Segundo, também, cada sobrevivente veio de uma localidade. Os sobreviventes judeus tinham entendimentos diferentes da religião, então eles vão interpretar o mundo de forma diferente. Por exemplo, Elivísio, ele era judeu e ele era adolescente e ele ia começar a estudar Cabala quando a família dele e ele foram pegos pelos alemães. Então ele vai ter uma outra visão. A Olga Lengel, de Fornos de Hitler, era mulher, então ela passa também uma outra visão para nós, bastante importante. Enfim, cada sobrevivente vai dar um pedaço para nós das coisas que aconteceram e a gente consegue compreender um pouco do que foi tudo isso. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para que você não deixe, por favor, de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um abraço e até mais.